Olá, meu irmão, minha irmã. Batismo do Senhor, neste domingo, dia 10 de janeiro de 2021. Liturgicamente, nós estamos encerrando aí o tempo do Natal. Encerra com essa festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos dar início à primeira parte do tempo comum. E é interessante porque as leituras de hoje são como que rios que correm para o mar. Elas vão desembocar no Evangelho. A primeira leitura está em Isaías 42, versículos de 1 a 4, versículos de 6 a 7, onde nós temos justamente o Senhor falando através do profeta: eis o meu servo, eu recebo, eis o meu eleito. Então vai falar daquele que foi escolhido por Deus. E nós temos depois no Salmo o refrão: que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Mas toda a leitura do Salmo é importante e vai dizer: eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Então são todas palavras-chave que vão nos levar para o Evangelho. Na segunda leitura, Atos 10, de 34 a 38, Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, vai nos contar toda a pregação de Pedro, quando ele vai falar que Deus não faz distinção entre as pessoas, entre aquele que é judeu, aquele que é estrangeiro, da fé de Jesus. E no versículo 38 ele vai dizer: como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Então ele fala justamente do batismo de Jesus, do batismo do Senhor, ele que foi ungido com o Espírito Santo e com poder. E aí nós temos o Evangelho, que vai reunir todas essas verdades nesses trechos que eu mencionei, mas vale a pena fazer a leitura completa e principalmente participar da Santa Missa, onde o Senhor vai ser batizado. Nós estamos no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 7 a 11. Vale a pena fazermos a leitura. Vai dizer assim: naquele tempo, João Batista pregava, dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então veja que nós temos todos os elementos tratados nas leituras anteriores, o eleito, o meu filho amado, aquele que foi escolhido, aquele que foi eleito, o Espírito Santo que vem, justamente mostrando aquilo que Lucas vai falar em Atos dos Apóstolos. Nós temos aqui a questão das águas, a voz de Deus sobre as águas, como o Salmo relatou. Então o Evangelho de hoje, que encerra esse tempo das festas natalinas, é interessante que o batismo de Jesus está intimamente ligado à sua epifania, ou seja, à sua manifestação. Porque de fato aqui é manifestado publicamente: eis o meu filho amado, em quem coloco a minha afeição, o meu agrado, dependendo da sua tradução, o meu bem-querer. Este é o escolhido. Este é aquele que João Batista vai dizer: não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. Então, o batismo de Jesus é uma epifania, ou seja, uma manifestação dele. Então, está intimamente ligado às duas festas, Epifania, manifestação de Jesus, e o seu batismo. E meus irmãos, minhas irmãs, por que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado nenhum? Nós sabemos que João Batista batizava para a conversão, para que as pessoas se convertessem, se largassem a vida de pecado, se abrissem o coração para aquilo que Deus ia trazer, para o Messias que iria vir. João Batista foi aquele que preparou o caminho, aquele que apontava: virá aquele que é maior do que eu. Muito bem. Jesus não tinha esse pecado para se arrepender, esse coração fechado para que fosse aberto. Mas ele foi batizado. Por quê?
Bom, nós temos ali a manifestação do Filho de Deus. Era preciso que isso acontecesse, era preciso que aquilo ali fosse como que um sinal de que Deus está no meio do seu povo, de que Deus está presente, que vai se cumprir aquilo que diz as Escrituras. E mais, no nosso batismo, nós somos santificados pelo Espírito Santo através da água e da fórmula, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a água é um elemento fundamental. Sem água não tem batismo. Então, Senhor, age através dessa sua criatura que é a água. Então, através da água nós somos abençoados, somos santificados, recebemos o Espírito Santo. Mas para que a água tivesse essa função, vamos dizer assim, Jesus teve que dar essa função à água. Com Jesus acontece o contrário. Ao invés dele ser abençoado pela água, é ele que abençoa a água. No batismo de Jesus, a água e aí todas as águas, né, que forem usadas para batizar se tornam também santificadas. Ali Jesus está nos dando o sacramento. Jesus fundou todos os sacramentos, né? Todos os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo. Então Jesus santifica a criatura água para que esta pudesse agora ser um meio eficaz de transmissão da graça de Deus no sacramento do batismo. Era preciso, só Jesus poderia fazer isso. Então Jesus é batizado para nos dar a graça e também nós sermos batizados. E nesse batismo nos tornamos o quê? Filhos amados de Deus. Por isso batizamos desde criancinha, né? Pequeninos, porque queremos que a pessoa cresça e a graça de Deus cresça junto com ela. Mas atenção, isso só vai acontecer se for cuidada essa sementinha da fé plantada no batismo. Batizou a criança, tem que acompanhar, tem que ajudar a criança a crescer na graça, catequizando a criança em casa, não é a catequese lá da igreja, essa vem depois. É catequizando em casa, com o exemplo e também com a palavra, rezando, tendo vida de oração com a criança, introduzindo a criança em uma vida de filho de Deus, para que desde pequena ela possa crescer na graça. Senão ela recebeu a graça, mas vai ficar como que dormente. E como é triste vermos depois adultos batizados vivendo como pagãos, como quem não conhece Deus, como quem não recebeu o Espírito Santo, totalmente alheio ao amor de Deus, que tudo transforma, que tudo supera, que tudo suporta, e o único capaz de preencher de fato o nosso coração. Então vamos cuidar das nossas crianças, pais, padrinhos, madrinhas, vamos cuidar das nossas crianças. Receber o Espírito Santo, são filhos de Deus, mas tem que ser educadas na fé. A fé, ela precisa ser ensinada. Não é uma mágica. Receber o Espírito Santo, batismo, pronto, tudo vai acontecer automaticamente. Não. Não é uma mágica. É preciso educar para a fé, educar para as virtudes cristãs. Que o Espírito Santo possa nos dar essa graça de assumirmos o nosso compromisso, de fazer discípulos e discípulas de Jesus. Mais do que isso, de formarmos filhos amados de Deus. Filhos em que Deus coloca o seu bem-querer, a sua afeição. Todos nós somos chamados a viver como Jesus. É aceitar o desafio. O Espírito Santo é que nos dá a graça. Juntar nossa vontade, o nosso querer, com a graça do Espírito Santo, aí ninguém nos segura. Aí nós poderemos, de fato, mudar o nosso interior, nosso mundo aqui, ó, dentro, interior, para mudar aquilo que está ao nosso redor, sociedade. Que o Espírito Santo nos dê essa graça de vivermos como batizados de Deus. Que o Espírito Santo derrame, hoje e sempre, sobre você e sua família, todos os carismas que forem necessários para cumprir esta missão de sermos no mundo sal da terra e luz. Luz para guiar aqueles que ainda estão nas trevas. Deus te abençoe.